Fala, Bike Zone! Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de comunicação com muita história e muita cultura das rodas e dos esportes de ação. O nosso convidado de hoje é o Robério Bezerra, brasileiro de Campina Grande, na Paraíba, com 30 anos de Estados Unidos. Foi para lá perseguindo um sonho e hoje vai contar tudo que essa vida tem para nós. Caetano Caesamatari e Robério lá em Miami, eu aqui na Serra da Cantareira, e o nosso bate-papo vai ser bem legal, de três apaixonados por uma coisa, nossa amada bicicleta. É isso aí, Cadeira. Robério, bem-vindo. A gente está muito feliz. Estamos muito felizes de receber você aqui na nossa casa. Você é um cara muito especial na minha história. Obrigado. Você junto com o Ney, né? O Ney que me apresentou você, e você abriu tuas portas, a porta da tua loja, da tua oficina para me receber, me indicou aqui algumas pessoas, conseguiu me colocar numa empresa onde eu fui muito bem sucedido. Então, eu sou muito grato a você e eu tenho muita admiração pela tua história, cara. Eu acho que você tem uma história muito rica para dividir com a gente. Então, seja bem-vindo, a casa é toda sua. Obrigado por me ter aqui nesse momento, e eu me sinto assim muito especial, né, de fazer parte da história do ciclismo, né, sair de Campina Grande em 95, né, é uma história muito bonita, porque assim, eu falo assim, às vezes eu já falei que se eu soubesse o que, não falo isso com depressão, não falo isso na parte negativa, mas naquele tempo não tinha internet, não tinha muita informação, então a gente assistia os filmes, né? Então a gente tinha uma ideia dos Estados Unidos meio encantador. E para mim foi bom isso, porque eu saí da Paraíba e nunca tinha ido para São Paulo, nunca viajei assim para outro canto mais longe, né? Sempre tive ali e sempre tive um sonho desde criança de ir para os Estados Unidos e vir, né? E $700 no bolso, sem conhecer muita gente, com a carta lá do amigo meu, Pepe, lá da Bike Tech, lá de uma pessoa, com algumas indicações de uns amigos, mas cheguei assim bem, posso falar assim, sem muita experiência. E não ter essa experiência nessa época, né, nesse contexto, nessa fase da minha vida, foi até importante, assim, porque eu passei por alguns problemas na época, né, e resolvi, mas eu acho que se eu tivesse essa knowledge, né, essa informação antes, né, previamente, vai ser isso, eu tenho que pagar isso para vir, é muito caro, eu acho que eu não teria vindo, né? Então, nessa época, quando eu falo isso aí, assim, para contexto, assim, de pessoas querendo vir agora, tudo eu sempre tento enfatizar, assim, as pessoas me perguntam, Roberto, eu quero ir para os Estados Unidos. Cara, a época que eu vim era uma época, era um tipo de problemas, eram uns tipos de trabalho. Hoje o mundo mudou, né? Então a gente está em outras fases. Então, assim, eu sou muito feliz aqui, tenho uma família muito boa, né? A minha esposa é de João Pessoa, a gente se conheceu um ano depois de eu chegar aqui nos Estados Unidos, e tenho duas filhas, né? Priscila e Olivia, a Priscila com 25 anos e a Olivia com 14. Então a gente já tem tudo, assim, hoje eu me considero assim, que Miami é a minha terra, né? Porque eu vim para Miami em 95, aí 95 a 2000 trabalhei aqui, depois tive uma oportunidade para ir para Virgínia, fui para Virgínia, fiquei lá de 2000 até 2011, né? Aí voltei para Miami. Na Virgínia você trabalhou na Contes Bike Shop, eu cheguei a ser um gerente geral lá, foi um emprego Só uma pergunta, conhece o Clovis Anderson? Tá lá pela Virgínia. Clovis Anderson é bem interessante. Clovis Anderson hoje é considerado um dos meus melhores, eu falei com ele ontem, inclusive. Clovis, a gente é bem interessante o Clovis. Clovis eu conheci ele numa feira, né, na Interbike, na época que tinha Interbike em Las Vegas, e eu era aquele cara assim, que eu fui para Virgínia, eu era bem americano assim, mas era bem nordestino, né, eu não perdi minhas raízes, com meu sotaque, com tudo, e eu falava assim, aquele jeito bem nordestino de ser, de falar com as pessoas, bem emocionado, e eu vi umas pessoas passando assim, uma turma estava passando de brasileiro, eu disse, ei, você é brasileiro? E eu fui lá, conversei com ele, o Clóvis estava nesse meio. E conversa vem, conversa vai, fiquei muito amigo do Clóvis.
houve um convite para Clóvis, Clóvis veio para os Estados Unidos a convite meu, né? Ele veio trabalhar na Contes, a gente trabalhou junto. E Clóvis, a gente, assim, realmente a gente ficou bastante amigo, cara. Clóvis é aqueles irmãos que a gente tem, assim, que a gente... O Clóvis trabalhou na Contes também? Clóvis trabalhou. Clóvis, quem trouxe Clóvis, assim, eu posso dizer quem... Quer dizer, ele veio, né? Mas o convite foi meu. O Clóvis, ele, na época, não sei bem, ele estava querendo trazer os filhos dele, né? Para aqui para os Estados Unidos. A esposa de cara vem, e a Contes, naquela época, a gente tinha muita necessidade. Eu ia muito para essas feiras. A gente era uma empresa muito grande, né? Hoje tem, eu acho que deve ter umas 21 lojas hoje. E eu comandava todo o show lá, assim, eu era uma pessoa bem influente na Contes. Foi um lugar que eu tive bastante destaque, né? E foi interessante porque eu era brasileiro. Cheguei numa terra, assim, bem de americano, né? E esse jeito da gente ser brasileiro, assim, de aconchegar, de falar com todo mundo, de ser amizade, foi muito bom nos Estados Unidos para mim, assim, a Contes, foi muito bom. O Cadeira, para contextualizar, quando eu cheguei aqui, que eu conheci o Robério, foi lá e tal, o Robério um dia me ligou e falou, olha, vai um cara te ligar aí. Falei, quem é? Ele falou, é o dono de uma loja. Falei, tá bom, te indiquei o cara. E ligou o David Conte, que é o dono. E ele falou, olha, eu recebi uma indicação tua e quem me indicou é um cara que eu confio 100%. Então, se ele me indicou, é porque eu queria fazer uma entrevista com você. No dia seguinte eu fui, fiz a entrevista, no dia seguinte eu comecei a trabalhar na Contes. Contes aí da Flórida? Contes de Fort Lauderdale. Contes aqui na Flórida tem 3. Tem Fort Lauderdale, Boca Raton e mais uma que eu não lembro agora. O interessante essa conversa, assim, é uma conversa bem longa, isso aí já dá para só dar um podcast só sobre a Contes, né? Dá para a gente falar aí, mas foi bem interessante. Eu vivi em Virgínia. E minha sogra, meu sogro, a parte da minha esposa morava aqui em Miami. E eu sempre querendo, eu na Virgínia, né, a gente muito só lá, assim, de brasileiros, tem um grupozinho lá, tem uma igreja que a gente ia, uma comunidadezinha pouca brasileira, mas mas eu era bem americano, saí no jornal lá, fui bem destaque em Virgínia. E eu sempre queria trazer a minha família, da minha esposa, para Virgínia, mas nunca tive sucesso, né, de trazer. E eu sempre... Aí começou a vontade de vir para a Flórida. E eu comecei a implantar, fiz um estudo lá para mostrar para Contes que Flórida era um bom lugar para eles abrirem uma loja. Mas minhas segundas intenções eram de vir para a Flórida, né? Os caras vão mandar para a Flórida. E porque era no inverno, né? Aqui é bem interessante, porque Miami é o ano todo, né? Que é a Flórida, o ano todo de bicicleta. E a Virgínia, eles conhecem o estado lá pelas 4 estações bem definidas. Então, quando chega no final do ano, realmente é uma coisa bem interessante que a gente não pensa, lá a gente vendia bicicleta no verão e no inverno a gente trocava todo o floor, assim, toda a parte da loja para exercício, né? Mas a gente não tinha snow, a gente tinha fitness, era treadmill, que é esteira, elíptico. Então era mais nessa pegada mais do indoors, dentro de casa, né? Mais equipamentos de exercício. Ô, Robério, quando você trabalhou na Contes, era uma só ou já tinha um grupo? Como é que... Já tinha 4 lojas na época. Tinha Richmond, eu acho que tinha umas 5 ou 6. Aí a gente começou uma expansão de franquias, que as pessoas compravam e abriam o Washington DC. Foi justamente que o Clóvis saiu da Virginia Beach, que ele trabalhava, eu e ele trabalhava juntos. Ele saiu da Virginia Beach e foi para Arlington, para Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. Mas aí foi uma expansão que eles começaram. Depois entrou o Wayne Souza, que ele hoje é majoritário, um dos donos da investimento, e ele abriu essa expansão de 21 lojas, né? A ideia foi de abrir, e eu estava nessa pegada de fazer para levar ele para a Flórida. Eu disse, se vocês abrem na Flórida, a gente, na parte quando fica ruim aqui em cima, a gente tem um trabalho lá na Flórida. Então, ali foi meio que eu puxei para abrir para a Flórida, porque eu queria vir para a Flórida. E meio que não deu tempo, essas coisas eu vim na frente, né? Aí eu fui trabalhar na Mike Cycle, saí da Contes, mas eu tenho uma relação muito de amizade, muito com o Davis, com o Charles, com o Wayne, que são os donos, né?
E eu ainda trabalho como consultor, né? Consultor, eu faço consultoria para eles. Então, eles, de vez em quando, vêm aqui na Flórida, a gente passa tempo junto. São amigos, assim, bem próximos. Ô, Cadeira, tem uma coisa legal da Contes para falar. A Contes, como ela tem muita loja, na Virgínia é o armazém dela. Então, quando demanda muita montagem de bike, eles contratam gente para ir lá para a Virgínia só para passar o dia montando bike para distribuir para as lojas deles já montadas. Entendeu? E, puta, eu entrei na Contes, fiquei uma semana na Virgínia montando bike, velho. E foi assim que eu comecei na Contes com a ajuda do Essa ida da Virgínia foi bem interessante, porque eu assim, você sabe que a gente pode assim, alongar um pouco a conversa nessa aí. Minhas altas e baixas aqui, né? Como tudo na vida, a gente tem sucesso, muda, começa de recomeço. Tem bem interessante isso aí. Eu estava na Contes, vim para Miami aqui, e antes do Covid, eu trabalhava numa loja, a loja fechou, e eu comecei do zero, assim, não queria mais trabalhar para ninguém, eu estava meio, assim, passando uma fase da minha vida meio estressada, né, aquela que você chega naquele tempo, assim, uns 40 e poucos anos aí, você diz, cara, o que foi que eu fiz na minha vida? Então, eu vim para o quintal da minha casa e comecei do quintal da minha casa, antes do Covid, e foi bem interessante, que o timing, o tempo foi perfeito, assim, eu comecei no quintal da minha casa, comecei a trabalhar, eu estava zero de dinheiro, foi bem estressante. E a Contes foi bem interessante porque ela precisou de muito mão de obra para a Virgínia para montar bicicleta. Aí eu abri uma tarefa, o Ney, eu juntei assim, uma turma aqui, juntei uma van, e a gente montava lá na Contes, eu sou muito bom na linha de produção, né? Eu me especializei em linha de produção, e a gente montava 90 bicicletas por dia, né? E bicicletas boas, né? Então, era interessante que ele olhava para mim, como é que você consegue? Eles tentavam duplicar, era bem... Mas foi assim que eu consegui meu dinheiro para conseguir minha loja hoje. Quantos que você montava por dia? Era 90 bicicletas por dia, né? A gente montava uma equipe. O pelotão todo, a equipe toda. Uma equipe toda. A gente tinha um processo de abrir caixa, tinha um pessoal que não sabia muito, eu colocava lá para abrir as caixas. Tinha pessoas que não sabiam muito de bicicleta, ficava mais na limpeza, recolhendo as caixas, os papéis, né? E a gente botava os mecânicos melhores na ponta lá do final para ir checando as bicicletas, né? Então era toda uma linha de produção. Quantos caras estavam no pelotão? O Silvio foi cara, eu acho que o Thomas, eu acho que tinha aí umas 8, 9 pessoas. A gente alugou uma casa muito grande em Sandbridge, que era uma praia lá, um amigo meu tem uma casa, a gente alugou. Foi um momento bem interessante. E o mais interessante foi o seguinte, eu ganhei uma grana boa, né, nisso aí, assim, me deu um levante, assim, de dinheiro, né? E eu cheguei lá no warehouse dele, lá tinha umas bicicletas lá era um depósito muito grande, não sei se você lembra lá, um depósito muito grande. E eu vi, assim, tem aqueles shelves, coisas assim, da bicicleta, e tinha lá um monte de bicicleta, que ele fazia troca de bicicleta, trading, bicicleta usada. E eu olhei assim, e eu disse, cara, tinha umas 30, 40 bicicletas, né? E eu olhei assim, aí eu disse, David, e essas bicicletas aí? Ele disse, não, tá aí, cara, eu compro essas bicicletas. E minha esposa, né, assim, a gente estava naquele tempo, assim, minha esposa também trabalha comigo, também trabalha com bicicleta, ela é a gerente da loja, e ela dizia assim, Roberto, como é que você vai, a gente tinha um dinheiro, né, aí eu peguei o dinheiro, a metade do dinheiro, assim, que eu ganhei, eu comprei de bicicleta, tive que alugar um truck lá na hora, para trazer essa bicicleta da Virgínia, minha mulher quase que me deixa, quase que ela diz, cara, eu desisto, assim, mas foi bem interessante, porque eu comprei essas bicicletas, foi o Covid, essas bicicletas, assim, todo mundo queria, não existia bicicleta na época, até eu acho que o Dave se arrependeu de ter vendido essa bicicleta para mim, porque essa bicicleta, assim, foi um up para mim, deu um... Que legal. Um bust, né, puxou para cima, assim, eu vendi a bicicleta que eu comprei por um preço, eu vendi por 10, assim, consertei a bicicleta, evidentemente, deu sabe, assim, tune na bicicleta, ajeitei a bicicleta completa e consegui revender por um bom lucro, né? Então ali foi bem interessante. Esse aí foi o comecinho da minha loja, né? Aí foi onde eu saí, a transição de eu sair do quintal da minha casa para ir para um warehouse, né? Eu aluguei um warehouse, tinha uns carros, tinha um Paulo, um cara super qualificado aquele negócio de carro de corrida que ele faz no details, faz refinação de pintura. E eu fui trabalhar com ele, dividir o warehouse lá, o depósito, tem um warehouse,
com ele, a metade, mas meu negócio começou a crescer, o dele também cresceu, né? E a gente ficou meio assim, Robério, tá na hora de você pegar. Então, aluguei um warehouse maior, hoje eu tô com um warehouse bem grande, né? Já tô com o segundo warehouse, e graças a Deus o negócio tá indo super bem. E a curiosidade desse warehouse, Cadeira, é que ele guardava carro de alguns pilotos brasileiros conhecidos, umas máquina, meu. Felipe Massa, o carro tava sempre ali lá, o Felipe Massa, eram uns carros assim bem caros, e a gente tinha as bicicletas lá, e ficava até começou a crescer muito, né, e clientes entrando e saindo, e o intuito não era esse no começo, né, então ficou até uma coisa assim meio perigosa, né, porque era carro de 3, 4 milhões de dólares, aqui nos Estados Unidos é bastante dinheiro para um carro, né, então, mas era bem interessante trabalhar com aqueles carros ali, entendeu, era Lamborghini, Ferraris, e aí vai. Robério, já são 30 anos de Estados Unidos, né? E antes a tua história lá na Paraíba deve ter tido muita coisa legal. Eu queria que você falasse a primeira memória que você tem assim da bicicleta. Eu li uma história legal que você começou a trabalhar com seu irmão na parte da mecânica também. Conta um pouquinho dessa origem até chegar, né, nos dias de hoje, 30 anos depois, na Robério Cycling Lab, que é o teu trabalho hoje, né? É bem interessante. A minha família, a gente, uma vez o termo que eu usei, né, eu falava assim, eu dizia, a gente era pobre, né, e hoje eu não falo mais isso, eu digo, a gente era uma família muito rica, porém não tinha dinheiro, né, porque era assim, eram eu tenho 6 irmãos e 2 irmãs, então assim, é uma família grande, né, nos relatos de hoje, né, naquele tempo era normal no Nordeste, mas a gente hoje vê que era uma dificuldade muito grande ali, a gente se virava, né, a gente morava numa casa de esquina, meu irmão Ronaldo do meio ali, como a família tem grande, você sabe como é, você tem uma família grande, sempre um irmão cuida do outro, né, não dá para mãe e pai cuidar de todo mundo, então cada irmão ali cuidava com outro irmão, entendeu? Então, Ronaldo foi o que me pegou ali pelo braço ali e a gente tem uma afinidade muito boa, porque eu tenho o Roberto, tenho o Rob, cada um tem uma modalidade. Roberto é professor de judô, o outro meu irmão é professor de natação e Ronaldo era de moto, né? Ele tinha e ele tinha a parte da oficina. Atrás da minha casa tinha uma oficina de moto. Então, literalmente, eu nasci meu playground, meu brinquedo, minha sala de brinquedo era uma oficina de moto, né? Então eu sempre estava trabalhando com parafusos e eu sempre eu fui mecânico de moto antes de ser mecânico de bicicleta, né? Isso é um ponto que muita gente não sabe. Eu era mecânico de moto, né? Eu trabalhava com moto antes e sempre pedalava. E tinha uns amigos meus de Campina Grande lá que tinham uma certa condições financeiras boas, que ele vinha para os Estados Unidos, para a Europa, trazia bicicletas e eu era a pessoa que ia consertar essa bicicleta. Naquele tempo não existia um mecânico assim dedicado como existe hoje de bicicleta. Então, praticamente eu aprendi ali meio, não tinha o YouTube, né, como tem hoje. Então, os meios de aprendizagem era bem primário, né? Então, a gente começou a trabalhar ali, eu trabalhei com meu irmão, fui sendo mecânico, meu irmão foi para São Paulo, e foi onde que eu vim para os Estados Unidos, mas eu era mecânico lá, eu tinha uma lojinha de bicicleta, eu trabalhava já muito bem, assim, fiquei um mecânico considerável bom lá em Campina Grande, então eu já tinha um certo nome. Quando eu vim para aqui, quando eu vim para os Estados Unidos, eu já saí lá sendo um mecânico, assim, eu já me considerava um mecânico bom, lá na Paraíba. E o que você falou da carta lá, o que estava escrito nessa carta, meu? Não, foi o seguinte... E o que te fez mudar essa chavinha de querer ir para a América também? Isso. Acho que já é legal você contar. Foi meio que uma loucura, né? É isso que eu estou falando. Era muito pouca informação que eu tinha, né? Era meio assim. Para mim, eu ter o dinheiro da passagem e chegar nos Estados Unidos, eu venci. Assim, para mim, na minha ideia, se eu volto o meu tempo, às vezes eu tento lembrar disso aí, é meio assim, eu saí meio na loucura. Eu disse, cara. Mas o que te levou para os Estados Unidos? Foi um amigo meu, Valdinho, um amigo meu vizinho, né? A gente morava num bairro, né, no Catolé, então. Você sabe, teve lá há 3 semanas, eu tive em Campina Grande, né? Fui visitar minha mãe e foi bem interessante porque o bairro tá lá, as pessoas que moram no bairro geralmente assim hoje faz parte da família, né? Hoje eu vejo por um lado meio assim, eu vejo que aquelas pessoas ainda moram lá. Eu nasci assim, essa casa que minha mãe mora hoje foi a mesma casa onde eu nasci, ela tá lá ainda, entendeu? Então assim. Tem vizinhos, bato na porta dos vizinhos, tá perguntando, oi, a senhora como é que tá?
E era um amigo meu, aí o Valdinho, ele queria vir para os Estados Unidos. Roberto, vou para os Estados Unidos porque eu tenho uma amiga em Boston. E se eu quero, eu vou também. Então eu não tinha dinheiro. Eu comecei a vender tudo que eu tinha, vendi minhas ferramentas, vendi meus livros da universidade que eu fazia matemática, e saí vendendo as coisas assim, tudo, paquímetro que eu tinha para medir, todas as minhas ferramentas, literalmente eu vendi. E aí eu tenho um livro, posso mostrar depois para vocês, eu tenho um livrinho que eu anotava cada semana quanto eu ia juntando. Era $50, estava me devendo um, minha mãe me deu 50, sei o que lá, blá, blá. Eu sei que eu juntei $750. Um irmão meu, Robson, ele pagou o curso. Eu entrei aqui naquela época, não era mais fácil de vir para cá, mas eu vim como estudante. E 3 dias depois que eu cheguei aqui, eu já estava empregado na Bytech, que é a Bytech, que não tem nada a ver com a Bytech de João Pessoa, mas para mim naquela época, você entendeu? A informação naquela época era uma coisa muito limitada, né? Então, para mim, a Bytech de João Pessoa, e eu dizer, chega uma carta com a Bytech, aqui em Miami era a mesma companhia, na minha cabeça. Empregado. Entendeu? Aí cheguei e falei lá com o Warren, que era o dono da Bytech, lá, e ele olhou assim para mim e disse, você sabe montar bicicleta? E eu também não falava bem espanhol, não falava inglês. Até hoje eu não entendo como eu consegui, mas eu era muito rápido montando bicicleta e comecei a montar e o cara gostou de mim. Eu fiquei lá por 5 anos, né? Cheguei ajudante mecânico e saí lá sendo um gerente geral. Aí foi onde eu fui para a Virgínia, né? Trabalhei na Bytech, fui para a Virgínia trabalhar na Contes, voltei a trabalhar com a Mike Cycle, uma grande loja que eles estão abertos desde 1957, uma grande loja aqui em Miami, trabalhei lá por 5 anos, e abri uma loja com 2 investidores, que foi a Fusion, que foi de 2015 a 2020, 2019, por aí, 2020. Essa loja também, no caso, eu saí, e aí foi onde eu passei a ser empresário, passei a abrir minha loja, né, e trabalhar para mim mesmo. Foi aí em 2019, 2020, então estou nessa jornada aqui de ser empresário. Dentro da tua história, tem uma passagem muito legal. Eu sou um ciclista que gosta muito do lado das competições, né? E a bicicleta é ligada à alta performance, a mecânica de precisão e a mecânica de ponta é intrínseca, né? Você trabalhou e para o seu serviço por um tempo para USA Cycling, que seria a Confederação Americana de Ciclismo, que tem o headquarter lá em Colorado Springs, né? Conta um pouquinho isso, e parece que foi uma jornada, o processo seletivo. O processo da educação aqui, assim, o americano, ele valoriza muito o papel, né? A educação, e eu tinha, assim, eu comecei bem de baixo mesmo, assim, baixo que eu falo assim, chegar aqui e não ter conexão, não ter nada, e eu tinha sempre meus sonhos, né, assim, meu sonho nunca foi ganhar dinheiro, eu nunca vim para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, isso aí é uma coisa assim, eu falo isso, assim, uma coisa bem que eu posso, assim, eu vim aqui para trabalhar e para ser bom, eu sabia, assim, dentro de mim, assim, eu acho que cada um tem eu tinha uma luz, cara, eu sabia que o negócio não era trabalhar com bicicleta, eu cheguei um nível na Paraíba lá, que eu acho que eu cheguei num nível que eu disse, cara, aqui não dá mais, e eu acho que foi o pulo que eu vim para Miami, e eu sempre queria aprender, né? Aprendi bastante, fiz vários cursos, hoje eu tenho mais de 15 ou 20 certificações, né? Eu fui muito para o Colorado, fui para todos os cursos que eu tive a oportunidade de ir com a Contes, né? Uma empresa muito grande, uma empresa que tinha muito dinheiro, e eu encabeçava essa parte de mecânicos, de saber o que estava de ponta ali. Eu viajava muito para o Colorado, então eu fiz um curso em 2002, USA Cycling Team, Racing Team Mechanic, Race Team Mechanic. Então, eu teria uma certificação para ser, primeiro, para você aprender como é que funciona. Eu tive vários cursos, né, aqui, a Partu, Shimano, Campagnolo, todos esses cursos eu era certificado. Primeiro eu fui para Barnett School. Barnett School é uma escola que tinha, eu tenho certificações Tech 1 e Tech 2, certificações deles. Que é uma das escolas mais respeitadas no mercado americano. Entendeu? John Barnett, eu conheci, fiquei amigo dele e fui, eu gostava muito de aprender.
Eu fui diagnosticado com Colorado também, a Barnett? Colorado. E foi muito bom para mim, entendeu? Essa parte da escola era um livro bem grosso, naquela época não tinha internet, eu tinha que estudar mesmo, e meu inglês, eu cheguei aqui, tenho que lembrar que eu cheguei nos Estados Unidos sem inglês e sem espanhol. Então, tudo que eu sei de inglês aprendi aqui, né, já nos Estados Unidos, mas eu aperfeiçoei bem meu inglês em Virgínia. Quando eu fui para Virgínia, lá era bem americano, e eu me aprofundei bem no inglês. Então, assim, didaticamente, eu tive a oportunidade de participar praticamente todas. Eu não tinha muito limite. Todo tipo de escola eu ia. Aparecia uma escola, então eu também fiz curso de FIT, né? Eu tenho um Masters em FIT com a Specialized SBCU, Specialized Bike Component University, na Califórnia, em Morgan Hill. Eu fui a segunda classe que eles abriram, eu já estava lá, então sempre, cara, tinha alguma coisa, eu sempre assim, eu brincava com os americanos, com o David, eu disse, David, eu não quero aumento. Em vez de você me dar aumento, me manda para a escola. Conhecimento. Quando eu voltava, eu dizia, tem um certificado, eu preciso de aumento. Então, eu tenho que ter mais um certificado. E foi bem interessante isso aí, entendeu? Eles gostavam muito deles, me ajudaram muito. Teve também uma época também muito boa também, que teve a Part 2. Ela fez o Distinguished Service Award. Ele fez um award em 4.500 lojas nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa e escolheram 4 lojas, né? E nessas lojas eu fui nomeado, e da nomeação, o Bill Adams, que era o diretor na época da Part 2, ele escreveu uma carta, eu tenho até essa carta até hoje. Eu tenho um folder, né? Eu tenho um negócio, depois eu posso até mostrar para vocês. Ele escreveu dos 4, foram 3 indicações de lojas, e o único que foi indicação para a pessoa do prêmio foi para Robério, entendeu? Ele botou meu nome lá, então eu fiquei assim, foi uma época muito boa na minha vida, que eu fui assim, destaquei nessa parte. Então disso aí fui para o USA Cycling Team, e do USA Cycling Team eu já tinha uma capacidade boa, eu sempre fui uma pessoa muito boa, porque assim, o mecânico em si, quando você é mecânico de bicicleta, você é meio psicólogo, você é meio limpa carro, você não tem que ter muito assim, você tem que saber de tudo muito um pouco para viajar com a equipe, você tem que passar um nível, não é só a ferramenta, é o jeito que você pega na ferramenta. Então, eu trabalho muito com isso. O jeito de falar com o atleta, né, de alta performance, ele tem que sentir em você aquela confiança que ele está passando a bicicleta para você, e você tem que passar para ele uma tranquilidade que você sabe trabalhar. Então, isso aí eu estudei bastante, essa parte psicológica, né? Assim, eu trabalhava em velódromo. O cara que você trabalha no BMX, o atleta é completamente diferente do cara que trabalha no velódromo. O cara do velódromo, de manhã a gente ia para as competições, eu não olhava nem no olho do cara, porque o cara estava focado ali, concentrado, onde que eu era mecânico do BMX ali, dos caras, os caras falavam, don't worry, no worry, os caras não se preocupavam, assim, é bem, um negócio bem mais relaxado. Então, tem todas essas tribos no ciclismo que você, como mecânico, tem que saber como conversar com cada uma dessas equipes, entendeu? Como você fala e você pega o conhecimento deles, né? Porque é uma parceria ali, né? O cara tá ali, treinou muito para aquela corrida, e você vai ali trabalhar com uma bicicleta e ele não sabe quem você é, e você tem que passar uma confiança muito grande para ele, que você sabe o que fazer, entendeu? Então, minha vida hoje, eu olho para trás, eu vejo que ainda tem Campina Grande lá, quando eu trabalhava com meu irmão, consertando os negócios na mão, que aqui a mecânica nos Estados Unidos é muito troca de peça, né? Você troca muitas peças, onde que no Brasil, naquela época, lá, a gente tinha dificuldade muito grande em ferramentas, né? Não tinha ferramenta para tirar o cacetão, a gente ia lá no Senai, eu tinha um amigo meu e mandava construir a peça, eu via uma foto de uma revista, de um catálogo, e o cara fazia a ferramenta. Então, eu vejo que hoje ainda eu uso aquela informação lá de trás, né? Às vezes eu chego uma vez eu tenho uma história bem legal, eu fui para um campeonato na Venezuela, em 2007. A gente foi passou 2 semanas na Venezuela, no Continental Championship, e um dos caras lá, a bicicleta quebrou, né? Uma bicicleta de velódromo quebrou, e o cara foi dormir, eu disse, vai dormir e eu vou ajeitar a bicicleta. Passei até 2 horas da manhã trabalhando na bicicleta, e veio aquele Robério lá de Campina Grande, lá, pegando a flatinha lá de Coca-Cola, consertando ali, fazendo as peças na mão ali que eu podia fazer. Então, assim, e o cara foi lá e ganhou a corrida, né? Então,
Então, um mecânico, ele tem que saber a hora que ele pode ser o MacGyver, né, que tem que fazer as peças, e tem a hora que você pode ter, e a hora de trabalhar numa loja, você tem que recusar a peça. Ó, essa peça aí está na hora de trocar, essa corrente não dá mais, esse cassete tem que trocar. Então, hoje eu tenho essa qualidade de saber onde eu posso, o liability, que a gente fala muito aqui, né, porque o cara não pode se quebrar, né, a bicicleta não pode quebrar, tem certos parafusos, o torque, tudo isso. Então, diferentes tipos de lubrificante que a gente usa. Então, toda essa informação hoje a gente tem uma boa ideia nisso aí, né? Mas agora, como é que foi o teu acesso na seleção? Como é que foi essa parada? Como é que apareceu essa vaga? É tudo muito de relação. Tem o Steve McCauley, ele está se aposentando agora, foi um cara que eu peguei uma grande amizade com ele. Lá dentro eu peguei o John, o CEO, que era o Steve Jones, eu conheci ele, a gente viajou várias vezes junto. É tudo relacionamento. O difícil para mim, eu sempre fui mecânico, isso é uma coisa assim interessante de falar. Mecânicos, existem mecânicos, vários tipos de mecânicos nos Estados Unidos. Existe mecânico de racers, corrida. O cara, ele não sabe trabalhar na loja, ele não sabe vender. Ele só sabe, ele tem uma bolsa, né? Ele trabalha com uma bolsa de ferramenta e ele vai para as corridas. Ele faz ali assina para o Tour de France, assina para isso, ele vai para aquelas competições, para aqueles times, né? Ele faz temporadas ali de um ano, que for, contratos. No meu caso, era um pouco diferente. Eu tive assim a felicidade de trabalhar em coisas como a Consul. Eu ganhava um bom dinheiro, né? Eu tinha carro, foi muito bom para mim trabalhar. Eu excedi no meu trabalho lá, não só como mecânico, mas como vendedor. Eu trabalhava vendedor, era gerente, eu sabia entrar em umas... Foi muito bom. Então, eu nunca fui ser mecânico mesmo de ciclismo no USA Cycling Team, tempo integral. Eles me chamavam, né, para trabalhar, mas você não ganha muito dinheiro, né? É um trabalho assim que eles não pagam bem, ser mecânico de uma equipe. Isso eu estou falando na minha época, eu não sei agora, eu estou fora. Status, mas não é um trampo de alta remuneração, né? Mas é um status e uma coisa importante para o currículo, né? Então eu assim, olhando para trás assim, foi muito bom para mim assim a parte política minha, foi muito interessante assim, eu sabia entrar e sair, eu soube entrar, eu fazia algumas corridas aqui nos Estados Unidos, eu fui para Filadélfia, eu ia muito no inverno. Eu acho assim, você tem que pagar um preço. Eu sempre acreditei assim, no trabalho, né, do trabalhar mais, ele paga um dividendo muito bom, porque eu ia para o Colorado Spring, no Olympic Training Center OTC, que eles chamam, onde tem o centro de treinamento dele, os alojamentos, é um lugar muito bonito. E eu ia para lá passar 2 ou 3 semanas, assim, você sabe que aqui a gente não tem muitas férias, então eu pegava na Contes lá, eu pedia no inverno, o negócio, eu disse, cara, me dá 3 semanas de férias aí, eu vou trabalhar, e eu era voluntário, eu não ganhava dinheiro. E eu ia para dentro do Olympic Training Center montar bicicleta, porque, lembre-se, está no inverno, não tinha muito atleta, mas tinha todas as bicicletas, eu recebia as bicicletas para a temporada. E eu sabia disso, eu disse, cara, vou me voluntariar, vou entender como é que funciona. Então foi aí onde eu peguei a amizade das diretorias, porque eu ia e eu montava muito, e eu era muito bom em montar bicicleta em séries. Então tinha as caixas lá, eu já montava todos os guidões, já botava fazia um sistema bem... E o americano lá no Colorado, no inverno, o cara é meio, não vou dizer preguiçoso, que isso é uma palavra não é boa de falar, mas os caras são bem relaxados, toma café, conversa. O pessoal é bem tranquilo. Tá preocupado com a hora de esquiar, né? Mecânico. Os caras são muito assim. Bumper, o cara trabalha part-time job para poder esquiar, para poder fazer snowboard. Isso aí mesmo. Que é o snow bumper, né? Que eles chamam. Mas os caras eram isso, os caras saíam para almoço, 2 horas de almoço. E eu chegava lá às 6 horas da manhã, 7 horas no Colorado lá, pegava a chave da oficina, cara, trabalhava, botava meu radinho lá, eu tenho minhas técnicas de trabalho, né, concentração, cara, eu trabalhava com os caras, Roberto, você não vai, tô no meu concentração, então, trabalhava, os caras me amavam, entendeu? Porque eu realmente trabalhava. Então, peguei uma amizade muito boa com isso, e daí o cara disse, vai ter uma corrida em Filadélfia, porque na época nacional, eu morava em Virgínia, em Filadélfia era a maior corrida dos Estados Unidos na época, era o Walkover Race, que era um banco, e eu
saía de Virgínia, Road bike, é isso? road bike, critério. Eles são muito bons de critério. E eu ia correr com eles. E aí conheci o time Colavita, que era um time de mulheres de ciclismo. Fui ciclista delas, né, por um bom tempo. O Michael, que era o diretor, me deu uma oportunidade e eu trabalhei muito bem com elas. E eles me chamaram. E daí surgiu a oportunidade de ir para a Venezuela. Da Venezuela me chamaram para ir para o Brasil. Eu fui para o Brasil acho que umas 4 ou 5 vezes. Para Continental em São Paulo, Cabriúva. Que legal. O que prova você veio para cá, para o Pan-Americano? Eu vim para um Continental Pan-Americano há um bom tempo atrás. Acho que foi 2006, 2005. Essa fase eu estava trabalhando bastante com eles. Fui para São Paulo com um campeonato. Aí fiquei viajando. Mas o que acontece? Quando você chega na América do Sul, isso eu não estou falando mal, as coisas acontecem. O americano ele é muito... você vai para uma competição aqui, vai para um negócio, é muito de data, né? Muito assim, horário. Ó, de 10 horas você vai entrar, vai fazer isso, de 10h30 vai acontecer isso. Todo mundo segue aquele calendário. Você já sabe, você chega na América do Sul, as coisas não acontecem naquele mesmo tempo. E eu deixava de ser mecânico para estar resolvendo os pepinos deles. Era assim, eu fui uma vez para o Mundial de Mountain Bike em Balneário Camboriú, também já fui. A Copa do Mundo de mountain bike. Copa do Mundo, fui para ela. Estávamos lá. Estávamos lá. Eu estava lá. Eu tenho uma foto, eu vou passar uma foto. Se você for ver, tem uma repórter. Eu fui em 2005 com o pessoal do XCO. Eu estava nessa aí. Que legal. Eu estava sendo mecânico aí. Mas é isso que eu vinha, o Brasil era bem americano, né? Assim. A Ganri Tadeu venceu nas mulheres e o José Antônio Hermida venceu nos homens, os dois de Mérida. Você é um... Pronto. Eu era um mecânico. Você é um monstro. Então eu vim, mas eu ia para o restaurante em Balneário Camboriú, eu entrava dentro da cozinha, pedia aos caras como cozinhar. Então, toda essa galera, assim, eu comecei a fazer um trabalho mais de gerência. E o cara supervisor ali olhava para mim. Teve uma vez que a gente foi de Florianópolis para São Paulo, um dos meninos, o Sam, ele perdeu o passaporte dele. E ali, quando a gente já está no aeroporto, em São Paulo, o cara falou, você já cumpriu com suas obrigações do time, mas a gente gostaria que você ficasse aqui para resolver esse problema do passaporte. E eu fiquei com o Sam lá essa noite, né? A gente foi lá no consulado, lá na embaixada americana, para ter outro passaporte para ele. Então, eles me viram mais como uma ferramenta de trabalho de gerente, eles queriam me dar um trabalho de gerente, né, para mim. E eu não queria, eu disse, cara, para ser gerente do USA Cycling Team, eu quero ser mecânico. Então, eu sempre me puxava para o lado do mecânico, cara, me deixa trabalhar. E o mecânico sempre queria ser gerente, porque você não trabalha muito. E assim, é mais um trabalho mais de, além de tomar cerveja com eles e tal, mas eu queria mais trabalhar, porque como aquele tempo era muito concentrado para mim, eu queria trabalhar. E sempre aqueles me puxando para a gerência e eu sempre me voltando para a mecânica, né? Mas foi bem interessante esse tempo do USA Cycling Team. E chegou um certo tempo, aí fui para o Pan-Americano, né, no Rio. Jogos no Rio, na Barra. 2007, né? Eu vim várias vezes antes com a confederação, né? Eu trabalhei na parte quando teve o mountain bike, quando eles foram construir o mountain bike dentro lá do exército, do quartel. Antes de construir, eu já estava fazendo toda a logística, a gente veio aqui com a equipe. Eu vim com a equipe. Deodoro, né? Deodoro. A gente foi também de carro para Petrópolis, porque a gente queria tanto isso foi para as Olimpíadas. O 2014, eu acho, a gente veio para fazer toda uma aprendizagem de logística para as Olimpíadas. A gente foi para Petrópolis para ver se dava, mas quando a gente foi de carro, viu que o tráfego era muito intenso entre Rio e Petrópolis, já não dá, então a gente queria alugar uma casa em Petrópolis para deixar todos os atletas treinando lá na montanha em Petrópolis e só vinha para o dia da corrida, né? Essa era a logística. E eu fiz parte de tudo disso aí, foi bem interessante. Você veio para a Olimpíada, Rio 2016? Eu não vim. A Olimpíada, eu recebi o convite, foi uma decisão que eu tive que tomar, assim, que foi uma decisão correta. Você toma decisões na época com que você tem, né? Então, fases. E na época, eu estava abrindo a Fusion em 2015, a gente estava abrindo a Fusion, era uma loja muito grande, foi um bastante investimento.
E nessa época eu não pude, eu tive que sair um pouco meio. Aí foi quando eu me aposentei um pouco das corridas e fui mais trabalhar na loja, porque era um investimento muito alto, eu tinha uns investidores e eu tive e caí de cabeça mesmo na loja. Então eu fui convidado, mas eu trabalhei muito daqui dos Estados Unidos para logística para eles, para lá para o Brasil. Então, 2015, a gente pode dizer que foi mais ou menos o ano da sua virada de mecânico para empresário. Foi a partir de lá que começou a tua jornada como empresário do esporte? Foi isso aí mesmo, isso aí mesmo. 2015 foi um grande ano para mim. Foi um ano que eu tive assim que sair mais da parte da mecânica, porque na Contos eu tinha muito esse problema. Na Contos eu trabalhava como eu sempre a oficina sempre me puxou, né? Eu sempre gostei de estar com as mãos sujas, de trabalhar, eu gosto muito da mecânica. E eu sou um bom vendedor, assim, eu trabalhei sempre vendendo, porque como você é vendedor, eu falava ali, e os donos, onde eu trabalhava, gostavam muito mais no piso, né? Ele, Roberto, vem vender que você vende. Porque o cara quer comprar a bicicleta com mecânico, né? A verdade é essa. Você chega ali na loja, você quer... Pessoa que conhece, né? Que conhece, perguntar a diferença de grupo, era muito bom nisso aí. E posso te fazer um elogio? Cara, você é um apaixonado pela bicicleta, assim como nós. Dá para perceber nas tuas palavras, assim. E isso, carinho. cada vez mais hoje, né? Hoje, diante de tanta qualificação, a paixão não se compra. Então, eu queria te parabenizar por isso, assim, porque esse Obrigado, papo que a gente vida, é uma está vida. tendo é uma vida. E é muito legal, porque nós somos 3 pessoas, né? Que eu conheço já o Caê há um tempo, você conhece o Caê também, mas eu estou te conhecendo agora e vejo esse teu fascínio pelas 2 rodas, que é a chama que eu tenho também dentro do peito. Pô, que legal, parabéns. Mas teve uma época na minha vida, né, que eu, assim, eu burnout, né, eu teve uma época da Fusion mesmo, na época que eu trabalhei na Fusion, foi uma época bem complicada, porque eu tinha investidores, né, eles não entendiam muito o sistema, não estou falando mal deles, estou falando o que passou, que o empreendimento, né? O empreendimento nos Estados Unidos é um empreendimento muito difícil, porque o pessoal diz, você ganha em dólar, você gasta em dólar, e aqui você paga por hora, então você tem uma pessoa trabalhando para você ali, você contrata um mecânico, cara, é a diferença de você ganhar dinheiro e perder. Se você contrata mal, você está no negativo. Então, assim, o Estados Unidos é muito bom, mas é um negócio, uma linha muito... Eu não sei nada de empreendedorismo no Brasil. Se você me pergunta, Roberto, é assim que funciona a loja no Brasil? Eu não sei a parte contábil, eu não sei a parte de pagar impostos, essa parte toda. Minha vida toda foi formada aqui nos Estados Unidos, então eu sou muito assim aberto a falar dos Estados Unidos, mas eu desconheço o empreendedorismo no Brasil, né? Eu não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil. Eu estou falando que aqui não é muito assim que as pessoas pensam, né? Aqui a gente trabalha bastante. O dono da loja, aqui eu ainda troco cama de ar se precisa, eu volto lá, vendo uma bicicleta, eu volto e limpo um carro e descarrego um carro, que precisa. Você aqui, a mão de obra aqui é muito cara, né? Então a gente tenta maximizar ao máximo, né? Então... E, Roberto, é uma coisa muito interessante esse assunto que você está abordando, muito interessante, sobre o empreendedor americano, o empreendedor brasileiro nos Estados Unidos, o empreendedor brasileiro no Brasil. Isso é um assunto muito legal que vai em um outro podcast. Mas o que eu acho legal de você comentar, por exemplo, para o público brasileiro que está acompanhando, o Brasil, eles não fazem ideia o que é um funcionário ser pago por hora. Né? É incrível. É completamente diferente até a postura do patrão com o empregado e do empregado com o patrão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o funcionário que aqui ganha por hora. Porque no Brasil, o cara ganha por mês, ele tem a estabilidade de emprego dele. Eu não estou elogiando nem criticando, eu estou dizendo como funciona no Brasil. Ele trabalha por mês, recebe o salário dele por mês. Se ele tem uma encravada, ele vai pegar um atestado médico e continua recebendo o salário dele. Normal. Aqui nos Estados Unidos, o negócio é por hora. Não tem papo. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Aqui assim, é bem interessante. Aqui tem muitas coisas que eu trago, sendo brasileiro, vamos supor, aqui todo dia na oficina a gente para e come, né? Como família, assim, é uma coisa que não existisse em Virgínia, em canto nem que eu trabalhei aqui, nos 30 anos que eu estou aqui, eu comecei isso na minha empresa, então é uma coisa que a gente compra
compra o almoço todos os dias, né? A gente chega e a gente para, tem uma mesa, né? A gente abre a mesa ali, no meio da oficina ali, e todo mundo... E é uma coisa assim que os próprios outros empresários, eu trabalho com muita gente importante, né? Assim, eu trabalho com um pessoal bem importante aqui. Pessoal tem avião privados, pessoas assim, bem de alto nível, nova-iorquinos, eles chegam aqui, nunca viram, e se deparam, eles dizem, a gente tá no almoço agora, e eles se deparam assim, no meu local, assim, a oficina é por invitation, né? A gente criou um clube aqui, o Roberto Cycling Lab, não é uma loja aberta para... Não é que eu estou dizendo que a gente tem diferença, a gente trabalha com bicicletas econômicas, com tudo, mas é um ambiente fechado, não tem portas abertas assim, para a rua, é uma coisa que quem vem para mim é quem conhece. Então a gente fecha, não é que fecha a loja, a gente para no meio do dia ali e vai comer. E é uma fiesta, né? Uma coisa assim, bem tradicional da gente, ali a gente para, come, e o pessoal não está acostumado com isso. Mas a hora que é muito importante. Você paga o funcionário, ele vai ali, sabe que cada hora conta. E eu estou olhando ali no reloginho ali, você tem que trazer a bicicleta, tem que entrar, né? Tem que limpar, fazer o serviço, sair, cobrar, e aquele dia ali tem que se pagar, entendeu? Então a gente tem sempre o funcionário com o dono, a gente trabalha de igual para igual. Cara, não tem serviço, não tem horas. Então, sabe, se o negócio fraca, a gente diminui as horas das pessoas, né? Graças a Deus, a gente não teve muito esse problema até agora, né? A gente tem muito serviço, mas o pessoal entende isso. Eles trabalham com intenção de me ajudar, porque eles sabem, se entra mais serviço, eles vão ter mais horas. E é uma forma de benefício para eles ter bastante horas aqui, entendeu? Deixa eu te interromper para explicar isso que você está falando, porque isso é uma coisa muito interessante para explicar para o público brasileiro. O que acontece muito aqui, que o Roberto está explicando para vocês, para a gente, é que o cara trabalha lá 8 horas por dia. A gente paga, o empreendedor paga o funcionário 8 horas por dia. Se não tem trabalho, o funcionário americano sabe disso. Reduz a escala, né? Ele vai para casa. O patrão chama ele e fala, pode ir embora que não tem trabalho. E ele não recebe. Então, o próprio funcionário que depende do salário, ele faz de tudo para conseguir cliente, para que tenha trabalho, para que ele receba. Então, essa é uma grande diferença, né, Roberto? O ciclo, né, do negócio, ele fica mais interdependente, né? Eu tenho um mecânico agora, um colombiano, John, um mecânico muito bom, e eu comecei para ele, eu dei 3 dias de trabalho. Eu disse, eu posso começar com você dando 3 dias de trabalho. E é uma forma de você se apresentar, se ele improvement, ele vai melhorando, você, eu posso lhe dar mais um dia agora, é tipo um benefício, na próxima semana eu só dou 3 dias. Tem outra coisa também, a gente tem muito aqui coaching, que a gente faz de manhã, vamos supor, tem meus mecânicos, são todos ciclistas, na maioria, e eles andam de manhã com meus clientes, com os clientes que tem na loja, e eles ganham por fora isso aí, então é uma coisa que eu não ganho dinheiro, mas eu passo esse cliente pro cara, vai lá, ganha $50 por hora para andar com tal pessoa, então um benefício da loja é o cara andar de bicicleta com com aquela pessoa, então é uma forma dele ganhar um extra. Mas a gente sempre trabalha, assim, é muito interessante essa relação de patrão e empregado aqui, no carinho que eu vejo que os empregados têm com a empresa, entendeu? Os caras defendem você de unha e dente ali, tá meio que uma família, entendeu? E Roberto, a gente vê muito isso aí. Uma coisa interessante, você mencionou no início da nossa conversa, que um pouco antes da pandemia foi o timing certo, porque você fez uma estrutura ainda pequena na tua casa, e aí você contou também, dividindo com o parceiro que tinha um warehouse com oficina de carro, conta como funciona a Roberto Cycling Lab, como que vocês atendem, tem muita gente aqui do ciclismo do Brasil que eventualmente possa ficar interessado e vir a conhecer o teu serviço, né? Eu acho assim, primeiramente, o que eu vejo do Brasil, né, assim, para responder isso aí, como mecânico, eu vejo que o brasileiro é um bom mecânico, isso eu falo assim, a gente tem uma boa mecânica. Lá atrás na Contes, em 2007, 2008, foi uma das coisas que eu saí da Contes, assim, não, isso eu estou dizendo assim, a época, né? Eles, na questão de expansão deles, eles queriam fazer um negócio mais Walmart, mais assim, o cliente entra, compra o produto e sai. E eu sempre explicava para ele, minha briga era sempre com o serviço, né? Dizendo, cara, quem paga o serviço é a oficina. E os caras me mostravam no número, Roberto, a oficina só gera isso aqui.
E a bicicleta é isso aqui, ó, mas para você vender a bicicleta, você tem que ter um bom mecânico. Então, eu sempre acredito que o termômetro de uma loja está na oficina. Se você tem uma boa oficina, você vai vender bicicleta. Então, eu sempre acreditei nisso. Então, o que aconteceu? Com a experiência que eu tive com a Fuji, que era uma loja muito grande, era um custo operacional, na época, era mais de $2.000 por dia, só para manter as portas abertas. Então, eu abri as portas, já devia $2.000. Então, com essa experiência que eu passei nessa loja, eu vi, cara, o único sucesso é você trabalhar com serviço. Então, eu hoje trabalho para o cliente, né? Trabalho ali com o cliente, então a gente faz um serviço muito bom, a gente desmonta a bicicleta, a gente vai dentro, um trabalho bem assim que eu falo, estilo brasileiro, né? Porque o americano era muito assim, só de limpar a bicicleta, mas de rola Isso. essa bicicleta. Aqui a gente realmente pega a bicicleta e detalha a bicicleta, a gente tira os rolamentos, eu vendo muito rolamento de cerâmica, eu trabalho muito com graxas especializadas, então eu criei assim meio que um serviço gourmet, assim, que aqui não era conhecido, assim, E se hoje especializou em road bike, né? em Mais road road bike, eu sou bike, road road bike. bike e tri bike, né? A gente O vai agora ATT, né? As a TTs. TT, eu sou muito bom em Time Trial. TT, assim, em posições, como eu tenho um pouco conhecimento, o Fernando Riano, de São Paulo, ele a cada 3 meses ele passa por aqui também para me ajudar no fit, entendeu? Então a gente trabalha muito assim nessa comunidade de serviço. A gente a ideia, amanhã eu estou indo viajar para Massachusetts para uma corrida, um evento, estou levando, eu acho que umas 20 bicicletas de uma equipe que a gente patrocina aqui, a gente vai levar lá para um triatlo. Então a gente trabalha em serviço. O que a gente fala hoje, que o mais importante hoje, eu trabalho com a Facto, né? Sou eu acho que hoje eu estou vendedor número 1 da Facto nos Estados Unidos, né? De Que legal. dealers. Mas a gente não representa muita marca, a gente representa serviço. O que a gente mais, assim, o cara traz uma Canyon que a gente não vende, Specialized, outras bicicletas que a gente não vende, o cara traz e a gente conserta do mesmo amor e carinho. Então a gente trabalha muito assim com o cliente, entendeu? Uma vez que você toma conta do cliente, eu acho que isso aí é o grande diferencial da gente, tentar trabalhar assim para o cliente. E a Robério Cycling Lab é uma coisa muito legal de falar. É o que você falou, é uma loja gourmet, né? E uma coisa muito interessante é que ela não é uma loja, ela é uma oficina com satélites de equipamentos e produtos para vender, mas o core dela, o coração é a oficina. Então ela não, por isso que ela não tem portas abertas, porque o produto dela não é a venda em si, é o serviço. E o serviço do Robério é uma coisa, para você ter ideia, eu trabalho com mecânica aqui e tem muitos clientes que eu pego que eu indico para o Robério, porque eu sei que lá é diferenciado. E uma coisa que você falou que eu acho legal de você comentar também, Robério, a mão de obra brasileira, ela é completamente diferente da mão de obra americana. O americano, ele passa um paninho e boa, né? A gente é muito bom, cara. Eu acho que vem disso aí, assim, eu tento, assim, estudar muito as origens, né? Assim, eu vou para Campina Grande, eu fui lá na Feira Central, lá, há 3 semanas atrás, e eu parei lá na Feira Central, que ali eu crio, assim, eu vejo, assim, o vendedor nato, é o cara que trabalha mesmo, que ele vai lá na agricultura, ele colhe e traz a laranja e vende, o cara que o gado, que vende a carne, ele matou o boi um dia antes, ele conhecia o boi, e traz e vai vender a carne. Então, essa conexão da venda real, eu acho que a gente é muito bom nisso aí. Eu sempre vou para o Brasil, assim, para cidadezinha pequena, para o interior, para aprender minhas origens, né? E eu vejo que isso aqui é uma coisa interessante, que você não pode perder as origens. A bicicleta é isso aí. O cara é mega milionário. Eu trabalho aqui, assim, eu tenho hoje na minha carta aqui de clientes, eu acho que eu tenho na faixa de 10 bilionários, né? Bilionários, com B. A gente mora aqui perto do Jeff Bezos, da Amazon, assim, a gente mora numa área muito privilegiada. E essa galera vem para a loja, a gente, não ele, mas outras pessoas, vêm e a gente trata ele normal, assim, ele chega assim meio que, todo mundo é igual na loja, entendeu? A gente tem esse lado lá que os $100 daquele cara é o mesmo $100 do outro cara, então ele fica igual. Eu Isso aí eu acho que é queria, um bom diferencial na loja. eu queria Que aproveitar legal. você contar um pouco do seu produto. Por exemplo, eu presto serviço para você quando você me chama,
né? Até ano que vem eu estou aí disponível, qualquer coisa. Mas falando sério agora, sem brincadeira, o teu produto que é atender aquele grupo de passeio, de rolê de bike que vai lá para Key West. Conta um pouco sobre isso, porque não é só acompanhar os ciclistas, você cuida de toda a parte de infraestrutura, você e a sua esposa. A gente tem uma parte assim, filantrópica, a parte da empresa da gente, né? A gente assim, entrou meio que. Você começa a conhecer as pessoas e começa assim, o ciclismo, você se envolve muito, né? Você anda de manhã com um cara de 5 horas da manhã, anda 2 horas ali, você começa a conversar com um cara, começa a conhecer, e a gente começa com um business primeiro, né? Que é eu tenho uma relação com judeus aqui, eu sou cristão, mas 80% eu acho dos meus clientes são judeus. E eu entrei na comunidade dele, é incrível. A gente tem o Bike for Friendship, que é uma organização que ajuda crianças com autismo, e a gente começou a ajudar ele há 7 anos atrás, a gente vem nessa campanha, né? E a gente, em um dia de passeio, a gente junta $800 mil, quase $1 milhão num passeio. E a gente vai para Key West. Deixa eu só explicar esse contexto. Os judeus que participam desse evento, eles fazem doações. $50 mil, $60 mil para esse passeio. Então é por isso, entendeu? Que arrecada esse dinheiro, exato. Então eles arrecadam muito, então é isso aí, pelo ano, né? Tem um ano ali, eles fazem atividades, inclusive minha filha é psicóloga, ela trabalha com crianças com autismo, e ela é psicóloga, então ela vai lá e ela também, ela voluntaria para esse grupo também, então ela entende o behind the scenes, por trás ali, realmente o que acontece, né? A gente se apegou muito a eles, né? Mas esses passeios são muito bons, a gente vai para Key West, Alten Vans, a gente dá todo aquele suporte, o Caetano vem ajuda, o Ney vem ajuda, então eu também trabalho com outros mecânicos de outras lojas, eu chamo, né? E a gente faz toda uma campanha ali para ajudar aquela galera, vem muita gente de Nova York, gente do país todo, vem gente de Israel para esse ride. E, Cadeiro, uma coisa muito legal para dividir com vocês é assim, os caras saem de Miami, vamos para Key West. Eu não sei quantas bikes são, o Roberto sabe mais que eu, mas é muita gente. 150 bicicletas, né? 150? Os caras chegam lá em Key West, chegam num puta de um resort, cheio de luxo e tal. 5 estrelas, tudo. E dá a bike pra gente. Velho, a gente tem, da hora que eles chegam, até às 6 da manhã do dia seguinte, para fazer revisão em todas as bikes, velho. Os caras pegam as bikes do dia seguinte, revisadas, para voltar para Miami. Né? É bem interessante, é bem interessante. Passa a madrugada trabalhando, montando... E feliz, cara, mas é uma coisa assim, uma causa, é lógico que todo mundo é pago por isso, né, assim, mas você tá vendo que a pessoa tá ali, não tá ali pelo trabalho, entendeu? Assim, o Caetano vai lá ver que ele poderia ganhar muito mais dinheiro se ele fosse para trabalhar o tanto de horas, mas a causa é uma causa que você sabe que você tá ajudando ali. Eu trabalho, a empresa da gente, a gente voluntaria, né? A gente é 100% o que a gente faz, a gente é doado à empresa da gente, é uma parte do apoio com eles, mas é um trabalho muito gratificante. Eu comecei agora a fazer, a gente teve um primeiro passeio na igreja, na Rescue Church, que é uma igreja que a gente vai aqui de brasileiros. A gente implantou também, a gente tem também um trabalho lá com crianças com autismo, e a gente fez, há 2 meses atrás, a gente fez o primeiro passeio, e foi muito bom, arrecadamos, assim, foi uma coisa meio, o primeiro passeio, mas no próximo ano a gente já quer fazer, mas a gente está muito nessas causas, a empresa da gente está entrando muito nesse lado filantrópico, né, que é muito importante aqui. O americano, ele doa muito dinheiro, a gente vê isso aí, e a gente aprende, é incrível, que a gente, quanto mais dá, mais recebe. É bem interessante isso aí. Que legal. É uma parte muito boa da... Roberto, uma coisa que é legal, eu sei que não é tanto o teu métier, mas aí na Flórida, né, e até um lugar que virou um alvo, né, um benchmark assim, no mundo, é Bentonville, no Arkansas, o que eles estão fazendo, o dono do Walmart, inclusive o USA Cycling, a base do mountain bike agora é lá, e os parques também de mountain bike na Flórida, né? O trabalho do building, né, voluntariado, do construir as trilhas, a manutenção, isso também é muito legal.
Eu tenho um grande amigo, o Rick Fedor, que ele é um brasileiro, ele trabalhava na Rafa, ele hoje trabalha no Café do Ciclista, na roupa, e ele hoje mora em Bentonville. Eu falei com ele ontem, e ele trabalhava na Rafa com o Walmart, o Walters, né? E o Walters, ele vinha aqui para Miami andar de bicicleta aqui com a galera. E tem uma equipe minha aqui, a Adriana, umas clientes minhas aqui, iam para Bentonville e eles pegavam helicóptero, saíam de helicóptero, outra bem interessante eu vou falar isso, eles pegam o helicóptero e saem para andar, porque eles são ciclistas, né, o dono do Walmart, né, Sim. eles gostam muito de Não, gravel, o que ele está fazendo lá é, poxa, é um absurdo, né? é um mega investimento. Nossa, E teve eu um tenho, festival agora, 2 semanas atrás, né? O Bentonville. Poxa, eu quero ir muito lá é muito bom. nos Teve também próximos uma coisa que anos. a gente foi também, que é perto de lá, foi o Unbound, que eu também já participei como mecânico, né, Unbound a gente levou uma equipe aqui de Miami, há 2 anos atrás a gente foi, e é bem legal. É a maior coisa de gravel do mundo, né? Que legal. Também já trabalhou nela. Legal ouvir tua história, Roberto. Mas é muito bom, cara. Assim, eu vejo assim que eu falei antes da entrevista aí, que eu disse assim, o Brasil, né? Você tá no Brasil, você tá trabalhando lá, e você olha assim pro lado da gente e diz, o Roberto tá lá. Mas a gente tem outros tipos, não estou dizendo a você assim, porque a gente tá aqui, a gente tem os grandes problemas dos Estados Unidos, o problema daqui, né? Local. Então, a gente tem muito desafio. E é muito desafiador trabalhar, é muito desafiador a gente deixar a família da gente, a origem, família quando eu falo, mães, pais, né, quando a gente saiu de lá, do Brasil, vir para uma terra de estrangeiros, né, assim, isso é uma coisa que eu falo agora mais na parte, assim, que qualquer pessoa que queira vir para cá, tem que, assim, aconselho qualquer pessoa a vir, não para os Estados Unidos, para qualquer canto, se tem um sonho, faça, realize, né, eu acho que é muito melhor você se arrepender de uma coisa que você fez do que você não fez, né? Se você vier de errado para algum canto, assim, você ir para um. Eu estou falando agora de um parte geográfico, você sai de um canto para outro, se não der certo, que volta, alguma coisa. Mas é bem difícil, viu? Não pense que é fácil, não pense que. Eu fui agora para o Brasil, não é fácil. Você deixar sua mãe lá, né? Você vai lá por uma semana, passa na hora de voltar, o coração bate forte, né? Então, assim, aperta, entendeu? Deixar irmãos, deixar Um- aquela. uma pergunta para você: qual é o melhor São João do mundo? Rapaz, o maior em Campina Grande, eu já estava agora E em o Campina melhor. Grande. Porque a Não, brincadeira acho que é do Caruaru, Caruaru. né? Caruaru, eles falam que é o melhor e Campina Grande é o maior, né? Mas eu tive o privilégio, né? O ano passado, há 2 anos atrás, eu levei toda a minha família, Eu né? já fui a Campina, eu já fui a Campina Grande, é um lugar legal. Parte da família da minha esposa é da Paraíba. Muito bom. Legal, bacana. Minha parte da minha família agora a gente está passando por uma época muito boa, né? Porque assim, a gente saiu mais Pô, de uma parte mais O humilde. que virou João Pessoa? Pelo João amor de Pessoa, Deus. minha família está Nossa, muito bem lá. Eu tenho uma irmã que é fotógrafa, muito Que legal. famosa lá, bem conhecida, a Rosiane. Tem o meu irmão que trabalha com barco, o sobrinho dele que abriu várias escolas lá, está indo muito bem com as escolas. Então, assim, a família meio que essa nova geração deu um upgrade, foi muito bom. A gente tava muito feliz. Foi agora lá, vi João Pessoa, tá lindo João Pessoa, tá muito que bonito. E legal. Campina fiz Grande uma também. pergunta, meu, no começo você enrolou e não falou até agora. Eu queria saber o que está escrito nessa carta da Bike Tech. O que era que estava escrito? This is Roberio? Estava escrito em português pro americano. Ele Tava escrevendo em colocou, né? português, o cara olhou assim para mim, cara, e disse o que é que tem. Mas ela falando mais ou menos, o cara não falava português. Mas é isso que eu tô dizendo. Mas aquela carta, Valeu a ó, intenção, né? a intenção, aquela carta me deu um. Eu tenho um amigo meu, agora estava conversando agora em Campina Grande, que eu fui agora. Eu tenho sempre meus amigos que eu vou me reúno, né? E tem Gilvandro lá que ele me deu $100 na época para me vir para Campina, para os Estados Unidos. Ele me deu $100. Então, melhor, esses $100 aqui guarda. Se faltar tudo, tem esses $100 para você voltar. Na época, $100 era bem mais dinheiro do que hoje, né? Há 30 anos atrás. E aqueles $100 ali, a representação assim, não era $100, aquele foi força, né? Foi assim, muita força que deu para me vir para cá. Então, foi bem orgânico. Eu vim para aqui, cara, assim, sem ter muita amizade, não conhecia ninguém, comecei do zero mesmo e estamos aí, batalhando todos os dias, viu? E os seus $100 ficou guardado, porque eu vou te contar um segredo.
Esse cara aí, ó, o Cadeira, Eu vou contar uma história para o Roberto agora ele também. tem os 50 da sorte. Os Conta aí. 50 há 30 anos atrás, Roberto, eu também estava indo no início do meu sonho, né, de competições. Então, há 31 anos atrás, eu disputei meu primeiro campeonato mundial de mountain bike em Vail, no Colorado, em Uau! 94. E foi maravilhoso, né? E desde então, e foi um ano onde eu tinha outras atividades profissionais, com televisão, com música, parte artística, e eu abdiquei de tudo para perseguir o meu sonho, né? E Incrível, cara. passados esses 31 anos, se você perguntar hoje o que eu sou, eu falo para você que eu sou um biker. Eu vivo Muito da bom. bicicleta também, e é muito engraçado, porque essa viagem, você lembra que você levou $700? Eu não lembro de ter dinheiro, Roberto, de ter ido nos Estados Unidos e de ter dinheiro. É E incrível. e você fala, mas como que você... Não sei, Não eu não sei sei, como é é que incrível. fazia. É isso que eu falo, assim, entendeu? Eu tento passar isso para minhas filhas, né? Assim, minha filha com 16 anos, a gente deu um carro para ela, assim, teve a oportunidade de dar um carro. A gente tá, assim, tem uma certa mais condição, assim, de presentear, e eu tento explicar para ela como foi, como era complicado a época da gente, assim, não era complicado e ser ruim, era que, assim, a gente tinha um desafio, a gente ia lá e fazia, cara, é incrível, é uma coisa, assim, a minha primeira bicicleta quando eu comprei, né? Então, tudo isso, assim, eu vejo, assim, com muito carinho, né? Esse passar, assim, esse sofrimento, né? Que foi muito legal. E E existem. são histórias bonitas, né, Roberto? Histórias como a tua, elas motivam e elas são inspiracionais. É, Não existe limite para o querer. Você é um cara que não deixou de a tua chama de te impulsionar. Isso é maravilhoso, isso independe da idade, né? É, é uma, demais. uma coisa que eu não falei, assim, eu passei uma época, teve a época que eu falo, aquela época que eu passei esse meio, que eu quis deixar a bicicleta, que eu comprei assim, um amigo meu, Bado, me ajudou com dinheiro, que eu comprei uma empresa de pressure washer, negócio que eu queria sair do meio da bicicleta. E interessante que nessa época tudo aconteceu, tudo fez, assim, foi uma época da minha vida, né? Que todo mundo, eu acho assim, que todo mundo passa por não vou dizer que todo mundo, mas tem muita gente que passa por uma época da vida que tudo se fecha, né? Tudo. E minha sogra morava com a gente, né? A gente veio de Virgínia para morar com meu sogro e minha sogra, foi uma época muito boa que a gente trouxe eles para dentro de casa para morar com a gente. E minha sogra teve câncer e morreu, né? Aí, com Poxa, 2 meses depois, 60 dias que ela morreu, minha filha foi diagnosticada com câncer, né? Com leucemia. E foram poxa. 3 anos de tratamento. Isso eu no quintal da minha casa, trabalhando naquilo que eu falei, com tudo isso, né? Passando. Então, assim, foi uma época bem difícil da minha vida. Mas hoje eu consigo olhar, eu passei por tudo isso, né? E com a fé muito grande, e passei assim, e hoje eu passei de cara, como eu passei por isso, assim, foi bem difícil, quase me separei, assim, uma época, porque isso economicamente você sabe que afeta, né, todos esses problemas passou, foi muito problema entre a família da gente, mas a gente passou, e hoje, graças a Deus, a gente Olha está quem está aqui, aqui. ó, cara, tá aí, Vou ó, deixar. é, Participação especial, primeira vez que ela entra no. mas Vou foi uma época deixar. muito, assim, Não é que eu mesmo? posso dizer torpedo da minha vida, mas eu hoje que eu acho assim, quando eu tenho um problema hoje, né? Hoje eu não vejo mais como um problema. Eu digo, cara, todo dia eu tenho um problema, né, para resolver. Mas eu não Tudo tem um vejo. propósito, né? Tu tem um propósito de cara, eu tô passando assim, porque aqui a gente passa essa questão de dinheiro, né? A empresa vai crescendo, você precisa mais de investimento, você precisa comprar mais bicicleta, você precisa contratar mais gente, então assim, é outros tipos de problema, né? Mas a gente vê, a gente não se estressa mais, é bem interessante. A gente consegue, com todos esses problemas, have fun. Estou andando de bicicleta, nunca andei tanto na bicicleta como andei, estou andando agora desde outubro, Que estou legal. tô, Pô, eu vi tô andando você com o bastante. Lance Armstrong, uma fotinho com o Lance Foi, Armstrong. foi. Ele veio aí, a gente andou, Chris Froome, tá vindo aqui, eu O peguei uma Chris amizade Froome muito, também eu vi, que legal, meu. o Chris é bem meu amigo, Pô, né? A gente é o, amigo assim, o Roberto, a bicicleta, pô, foi é, minha olha lá, o esposa cara aí, já Chris tá Froome, na. Que legal. A bicicleta, eu acho que
ela é uma ferramenta, ela é um instrumento para as nossas vidas É que não incrível, tem cara. limite, né? Eu já andei de bicicleta na muralha da China, Robério. É incrível, é Se você incrível. perguntar para mim assim, você sonhou algum dia em fazer isso? Não. Pô, olha que demais e que momento. Não, quando eu cheguei com o Lance Armstrong, eu tava andando com ele assim, eu olhei assim, e olhei de lado assim, eu não acreditei assim. Eu disse, cara, esse cara sabe quem é meu nome, esse cara me ligou, esse cara, assim, Legal. entendeu? Série de Campina Grande. Eu tô andando aqui com o Lance Armstrong, que eu olhava ele na televisão, olhava assim como um ídolo. O Chris Froome, a gente sai pra jantar junto, entendeu? Que demais. Alex Vinokurov, o dono do Team Astana. Uh, O Vinokurov, eu estive é, na festa dele de campeão olímpico em Londres é. 2012, meu, com os amigos Então, dele assim, do Cazaquistão, cara, pessoal, pessoalzinho ali. É eu fiz, né? Eu tenho outras partes da empresa, né? Que a gente trabalha. A gente foi para, como é que se diz? Isso é o ride que a gente fez da igreja, né? A gente fez pro Best o Buddies, né? O Rescue Buddies. Que legal. Então, isso é a gente foi bem interessante isso aí. Mas eu assim, pelo mundo do ciclismo, eu posso dizer assim que eu cheguei a conquistar, a conhecer todos os meus ídolos ali, a que Cadel legal. Evans, a Cavendish. Cara, eu tenho várias histórias assim de conhecer, de ir para a Itália, com Cadel. A gente passou uma semana em Montecantina andando de bicicleta. E Que legal. eu olhava assim e dizia, cara, eu tô aqui com esse cara assim, é isso que era sucesso para mim, não era a conta do banco, entendeu? Era dizer, cara, tô andando com um cara que eu era um ídolo e tô andando com ele aqui, e sentado de noite para conversar ali, o cara dizia, Roberto, conta a tua história, e eu contar dele, assim, é bem interessante isso aí. Eu acho que isso é um propósito da vida, que isso eu acho que é o grande ponto, entendeu? Do ciclismo, que eu cheguei num canto que eu pensei que eu nunca ia chegar, entendeu? Ver os ídolos e os ídolos saber quem você é, entendeu? Isso aí foi bem Porra, interessante o ponto da minha vida. os Pô, caras você, saberem quem você é já é demais, né, Roberto? Quer dizer, você tem a sua participação na história do ciclismo, né? Cara, eu vejo assim, você chega, e para qualquer pessoa que esteja escutando a gente, né, que nada é impossível, né? Se eu sair da Campina Grande e cheguei onde eu cheguei, e eu não falo isso, não é na conta bancária, isso é que eu falo assim, quando eu digo, hoje eu estou bem, quando eu falo para a pessoa, o pessoal pergunta, Roberto, como é que você está? Eu digo, cara, estou muito bem. Não tô, a gente às vezes tem uma expressão de dizer que estou bem, a conta do banco, não é isso, é a questão que estou bem realizado, entendeu? Como família, como pai, como isso é com a felicidade, loja. né? Felicidade é fazer o que eu gosto. Então eu chego de manhã ali, cara, vou andar 5 horas da manhã com uns amigos, vou trabalhar e estou muito feliz. Assim, eu estou muito realizado nesse ponto da minha vida, entendeu? Hoje, e eu estou vivendo assim momentos, né? Eu estou vivendo muito o momento. Então não estou mais muito preocupado assim com amanhã, com isso. Cara, estou vivendo um momento. E trabalho muito. Quando eu falo assim, não me preocupa, dá para parecer que você não trabalha, né? Eu trabalho bastante. Mary McNally, a gente trabalhou, fui mecânico dela algumas vezes, a gente ganhou medalha de ouro. Ela, puta, muito legal. Eu conheço o companheiro dela também. É, Meu, gente boa. ela para o Brasil em 2005, você veio com ela? 2005, eu acho que eu vim, eles passaram Porque um eu lembro tempo, dela por aqui. a gente fez uma corrida, né? E eles ficaram aí bem um mês, eles gostaram muito do Brasil Que e legal. ficaram aqui. Eles são meio assim vegetarianos, gostam muito de van, eles, Camping Van Life. eles também, Maquila Jones, a australiana, também trabalhei para ela. Que legal. Eu Muito trabalhei para legal. várias, isso aí foi quando eu cheguei. Olha Isso lá, aqui o foi. Pepe. Volta lá. Não era o Pepe ali? Não, isso é a Bike Tech em Miami, isso Ah, é de 90. essa é daí. Eu Isso estava foi uma sem equipe óculos. de mountain bike. Aí foi no USA Cycling Team, a gente tinha uns mecânicos aí, é uma reunião de mecânicos. Que A gente legal. foi aí, tinha mecânicos muito bons aí. O Alessandro lá, o Carnívoro Medeiros, um cara muito bom de você conversar com ele. Eu patrocino ele, a gente tem uma sociedade Que legal. e bem interessante. Isso aí é a turma do sábado lá que a gente tem um ride, todo sábado. E tá muito bom, cara. Eu acho que a empresa vai crescer bastante. A gente trabalha com as bolsas também da Triptico da Colômbia. Eu vou muito para eu amo a Colômbia, eu gosto muito da Colômbia, né? Eu vou muito para Colômbia, viajo e viajar para mim é o sonho, né? Eu gosto muito de viajar.
com a bicicleta. Fui para Girona agora, estava em Que Londres legal. também. Catalunha é maravilhosa, né? É, muito bom ali. Andei bastante ali. Pô, Mário, da minha parte, né, te conhecendo agora, um prazer te conhecer. Só E para que você história precisar aqui. bonita, ah, que inspiração que você nos passou e quanta coisa legal você construiu e está vivendo, né? E está É, podendo passar para nós. E muito demais. obrigado esse espaço, né, Caetano? Obrigado aí por ter me convidado. E o que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Alguém tiver alguma pergunta, se quiser vir aqui em Miami, a gente tem passeios, tem rides aqui nos sábados. E a gente em setembro, estou convidando você, se você quiser vir em setembro, a gente tem um passeio, um ride, chama Six Gap, na Geórgia, em Dahlonega. A gente patrocina um evento muito bom. A gente geralmente passa 4, 5 dias lá, a gente aluga algumas casas, é bem legal. A última semana de setembro. Está o convite feito aí para quem quiser vir aqui, não para Miami, vai ser na Geórgia, voa de Atlanta, é 1 hora de Atlanta. Tá. E aqui a gente vai colocar aqui embaixo os seus contatos, o seu Instagram, para que a galera possa te acessar e Será um prazer. ter sua referência aí, Roberto. Eu quero agradecer demais. Para mim, de verdade, é uma honra ter você aqui dentro do nosso canal, do Fala Bike Zone. Você é um cara que inspira muitos brasileiros. Eu trabalhei alguns anos em algumas lojas aqui e vi muitos brasileiros que passaram pela loja falando de você, que você indicava, que você é um cara que... E você abriu a porta para a galera, sabe? Então, você tem um valor imenso, cara. Eu acredito muito assim, sabe, que a gente, tudo que faz, assim, eu acredito muito nessa lei da retrospectividade, que a gente tem que ajudar e ir para frente mesmo. E às vezes não é tudo mar e rosa, às vezes você ajuda um, não é bom, né? Você ajuda uma pessoa, não é bem, mas é ajudar. Eu acho assim que você tem que abrir as portas para as pessoas, porque é muito bom, é muito gratificante, entendeu? Como você mesmo, você chegou, eu tentei ali no começo, você vê que a gente começou bastante, Caetano, aqui é mais ou menos assim, e é bom a gente fazer parte disso aí, o Clóvis, quando veio para os Estados Unidos, então, vira uma família, né? No final do dia aqui, a gente é parte de uma família, de uma grande família, entendeu? É isso Então, aí. vocês também nos ajudam. Quando eu estou ajudando vocês, a gente é ajudado, não é que a gente está fazendo para ser ajudado, mas, de qualquer forma, a gente é ajudado também, entendeu? Eu acho que isso aí é o que vale. Que legal, É isso cara. aí. Pô, obrigado demais, Caetano Caezamataro, Robério Bezerra, os dois estão na Flórida, em Miami nesse momento, e eu aqui na Serra da Cantareira, uma conexão muito legal. E nós Luciano somos Cadeira Lancelotti. Luciano Cadeira, e Isso. nós somos 3 pessoas, né, apaixonadas por uma coisa em comum, um instrumento de vida, que são nossas maravilhosas bicicletas. E esse é o propósito do Fala Bike Zone, contar um pouco de história, cultura e essa nossa paixão pelas rodas. Valeu! Obrigado. Obrigado. Valeu, Roberto. Obrigado. Obrigado aí, cara.